Agora, como eu faço para reconhecer, como que eu faço para saber se um gráfico é gráfico de uma função ou não? Vamos lá, tenho aqui dois exemplos, um vai ser e o outro não vai ser. Começando aqui com a minha suposta função f, e eu tenho um gráfico, por um acaso é o gráfico de uma parábola. Será que o gráfico de uma parábola com esse formato é o gráfico de uma função? Vamos ver. Seguinte, para você saber se um gráfico é gráfico de uma função ou não, você vai fazer o seguinte, fazer cortes verticais em todo o seu plano cartesiano. Claro que é impossível você fazer infinitos cortes, mas faça uma quantidade suficiente para pegar toda a parte do seu gráfico. Lembrando que gráfico é somente isso que está em azul, o resto é o plano cartesiano. Perceba que cada um desses cortezinhos interceptam o meu gráfico em apenas um ponto. E ele pode continuar para lá, para cá, vai continuar cortando em apenas um ponto. Quando você faz retas verticais e cada uma dessas retas corta em apenas um ponto, você pode dizer que sim, isso é uma função. Porém, nesse outro caso, eu tenho também uma parábola, mas essa parábola está virada para lá, está formando um C. Será que G é uma função? Vamos ver. Faço aqui retas verticais e percebo que em diversos momentos ele corta em dois pontos ao mesmo tempo. Se em apenas uma dessas partes tivesse cortado em dois pontos, eu já poderia dizer que não, essa não é uma função. E ela vai cortar desde aqui até o infinito, ou seja, definitivamente isso não é uma função. Isso é uma parábola? Sim, é uma parábola. Lá em Geometria Analítica vocês vão estudar parábola com o professor Robson. Porém, para dizer que se é função ou não é função, não é uma função. Porque ao fazer uma reta vertical aqui, ó, eu vou pegar em dois pontos. Sendo assim, não é função. Falando agora sobre função crescente e função decrescente. Quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente? Bom, vamos lá. Primeiro, função é crescente quando eu tiver uma função f de A em B, ou seja, domínio A e contradomínio B. Ela é crescente quando você pega um valor para x menor que um segundo valor para um x2, o f de x1 é menor que f de x2. Tá, mas o que isso significa? O que é isso? O que é esse f? É o seguinte, peguei aqui um certo valor, esse certo valor x1, ele está chegando num outro valor f de x1. Ou seja, x1 chega no f de x1. x2 chega no f de x2. Percebam que o x2 está para cá, ou seja, o x2 é maior que o x1. Ou, em outras palavras, o x1 é menor do que o x2. E o f de x1 também é menor do que o f de x2 porque ele está para baixo. Quando x1 for menor que x2 e f de x1 for menor que f de x2, é uma função crescente. Tá, mas nossa, está muito teórico, está muito difícil. Simples, faz o seguinte. Olha da esquerda para a direita. Se da esquerda para a direita o gráfico está crescendo, está subindo, está indo aqui de baixo para cima, é uma função crescente. Essa é a forma mais simples de você ver se a função é crescente ou se não é. Se ela oscilar em algum momento, quer dizer que ela não é nem crescente nem decrescente. Ela tem intervalos crescentes, intervalos decrescentes. Esse é um tipo de função que é crescente mesmo, totalmente, do início até o final. Já na função decrescente acontece o contrário. Se você tiver um x1 menor do que um x2, a f de x1, olha lá onde ela está, lá em cima. A f de x1 é maior que a f de x2, inverte. Se isso acontece, é uma função decrescente. Porém, a forma mais simples da gente pensar numa função decrescente, novamente, é olhando da esquerda para a direita. Percebam que o gráfico começa lá em cima e ele vai caindo, ou seja, decrescente, sempre da esquerda para a direita, ok? E aquele lance que eu falei, de que se ela oscilar também, ela não é uma função decrescente. Tem mais uma coisa que eu acabei não colocando aqui, mas é o seguinte, existe, além da função crescente, da função decrescente, nós temos a função constante. Eu vou falar sobre ela com detalhes lá na aula de função do primeiro grau, função afim, mas basicamente a função constante seria o seguinte,
tem aqui o plano cartesiano, a função constante vai passar por um ponto, vou chamar esse ponto de C, ele é paralelo aqui ao eixo x na horizontal, e esse valorzinho C vai determinar qual é a função, que seria f de x igual a C. Por exemplo, se o C vale 2, então essa é a função f de x igual a 2. Percebam que, independente do valor de x, a função sempre vai valer 2. Não importa se x vale 1, se x vale 2, sempre vai dar aqui no 2. Por isso, função constante. Então tá aí, função crescente, função decrescente e relembrando aqui o que seria a função constante. Relembrando então, basicamente, da forma mais simples possível, numa função, cada x tem relação com apenas um y e no domínio não sobra nenhum valor de x. Então, cada x tem relação com apenas um y, aquela setinha vai em apenas um y e não sobra ninguém no domínio, não sobra ninguém nesse de cá aqui. Isso acontece na função, em qualquer função isso acontece. Eu vou falar agora sobre função injetora. Se é uma função injetora, é uma função. Tá, se é uma função, quer dizer que tem que ter essa característica aqui. E além dessa característica, ela vai ter essa outra. Cada y tem relação com apenas um x. Ah, mas é a mesma coisa que está dizendo ali em cima. Não, ali em cima está dizendo que cada x chega em apenas um y. Na função injetora, além de cada x chegar em apenas um y, cada y tem relação com apenas um x. Ou seja, você não vai ter 2x chegando no mesmo y. Dá uma olhadinha nesse diagrama de Venn aqui. Vou chamar essa função aqui de f. Perceba que cada x está chegando num y diferente. Não tem esse chegando no mesmo que esse. Quando isso acontece, é uma função injetora. Ah, Gessé, mas tem um sobrando aqui embaixo, tem um elemento sobrando. Você não falou que não pode sobrar? Não pode sobrar no domínio. No contradomínio, tanto faz. Isso não importa quando é função injetora. Mais importante que isso, e se for no gráfico? Como que eu sei se o gráfico de uma função é de função injetora ou não é de função injetora? Tenho aqui dois exemplos, inclusive eu peguei exemplos parecidos, porque ambos são de uma função do terceiro grau. Porém, essa daqui teriam três raízes iguais a zero e essa daqui teriam três raízes distintas. Uma igual a zero e a outra, sei lá, pode ser 1 e a outra menos 1, por exemplo. Bom, como que a gente vai descobrir, então, se essa função é injetora ou não? Antes disso, será que são gráficos de funções? Sim, são, porque se eu fizesse retas verticais, cada reta cortaria em apenas um ponto. Então, sim, é função. Como que eu sei se é função injetora? Percebeu que é uma semelhança, né? Na função, cada x vai num y. Na função injetora, cada y tem relação com apenas um x. Só inverte x com y. Pois é, se na função nós fazíamos retas verticais, na função injetora faremos retas horizontais e verificaremos a mesma coisa da função. Ou seja, nós veremos se vai cortar em apenas um ponto ou em mais de um ponto. Perceba, ó, cortar em um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto, um ponto. Não importa quantas retas você fizesse horizontais, cortaria sempre em apenas um ponto. Ou seja, esse primeiro aqui é uma função? Sim, é uma função. É injetora? Sim, também. Esse primeiro é uma função injetora. Função injetora. Em alguns lugares você pode ouvir a palavra injetora como injetiva, mesma coisa. Injetora e injetiva são sinônimos. Será que aquela é uma função injetora, injetiva? Será? Vamos fazer aqui retas horizontais. Por enquanto ela é, tá tranquilo, beleza. Chegou aqui, ó, vai cortar não só em 2, mas em 3 pontos. 1, 2, 3. Como se não bastasse, se eu fizer outras retas próximo daqui, também vai cortar em mais de um ponto. Se apenas uma dessas retas cortasse em mais de um, eu já saberia que ela não era injetora. E eu tenho várias que dá para eu fazer naquele espacinho ali. Logo, isso daqui é uma função, ok, é função, mas não é injetora.
Então, é uma função não injetora. Então, para saber se é injetora ou não, retas horizontais. Cortou em apenas um ponto? É injetora. Cortou em mais de um ponto? Não é injetora.